Lucas, capítulo 13, versículo 22. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Aqui, Jesus estava pregando enquanto passava por Samaria a caminho de Jerusalém, vindo da Galiléia no norte. Não havia carros naquela época. Então, ele viajava a pé de uma cidade para outra, proclamando o Evangelho. E ele deve ter ficado em várias casas ao longo do caminho. Dessa forma, ele viajou até Jerusalém, espalhando o Evangelho por onde passava. Mas uma das pessoas que seguiam Jesus notou que não havia muitas pessoas que estavam sendo salvas, embora Jesus estivesse pregando. Então aqui, no versículo 23, ele perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Olhe para o que diz aqui. Quando Jesus estava pregando, poucas pessoas estavam encontrando a salvação. É por isso que esta pessoa perguntou se somente poucas pessoas seriam salvas. Se ninguém estivesse sendo salvo naquela época, ele não teria feito esta pergunta, teria? Assim, podemos ver que, mesmo que não houvesse muitas pessoas sendo salvas naquela época, havia pelo menos algumas que estavam sendo. Então, quando Jesus estava pregando, algumas pessoas estavam sendo salvas naquele momento, mas não eram muitas. Por isso, essa pessoa perguntou: serão poucos os salvos? Isso nos mostra que, enquanto Jesus estava pregando, definitivamente havia algumas pessoas que foram salvas ao ouvi-lo. Vamos ver o que Jesus respondeu. Versículo 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita. O que é esta porta estreita? Essa é a questão. Geralmente, se perguntarem a alguém o que é essa porta estreita, as pessoas costumam pensar que por dizer que a porta é estreita, isso significa que é difícil passar e que isso se refere a uma vida de sofrimento e dificuldades. Como resultado, as pessoas acham que viver crendo em Jesus significa ter uma vida de dificuldades. Por isso, elas costumam acordar cedo de manhã, quando todo mundo ainda está dormindo. Esforçando para abrir os olhos, elas lavam o rosto, pegam suas bíblias e inários e partem para um encontro de oração matinal. Elas acham que, ao passar por todo esse sofrimento, frequentando a igreja regularmente e doando uma grande quantidade de dinheiro para a igreja, elas acham que é isso o que significa entrar pela porta estreita. Mas essa não é a porta estreita. Essa não é a porta estreita. Isso é algo que Jesus disse um dia. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa é a porta estreita. Como pode um camelo passar pelo fundo de uma agulha? A personagem principal do livro O Peregrino, de John Bunyan, é um homem chamado Cristão. Este homem, chamado Cristão, sai de sua casa na cidade da destruição, levando o pesado fardo de seus pecados. No caminho, ele cai num pântano e tateia seu caminho. 2 amigos o acompanham um pouco, mas depois voltam. Mas então, alguém chamado Evangelista vem e o ajuda. Ele continua seu caminho, ainda carregando seu pesado fardo de pecado, até que chega a um postigo. E ali, diante da cruz, o fardo de seu pecado cai, e ele passa pelo portão. Essa é a porta estreita. A porta estreita é a porta que leva a passar pela cruz. Passar pela cruz não significa passar pela entrada de uma igreja que tem um crucifixo preso à sua torre, mas significa que o seu velho homem morre com o Senhor e ressuscita como um novo homem. Essa é a porta estreita. Não tem como uma pessoa entrar enquanto continua carregando o fardo de seu pecado. Não há nenhuma maneira que ele possa fazer isso. O pecado morre e o novo homem ganha vida. Essa é a porta estreita. Assim, uma pessoa entra pela porta estreita quando o seu homem pecador morre e ela volta à vida como um novo homem. Isso é o que significa nascer de novo. Se uma pessoa não teve essa experiência de nascer de novo,
ela não pode dizer que entrou pela porta estreita. Veja o que diz aqui no versículo 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Veja o que diz aqui. A porta se fechou. Então, alguém chega depois que a porta foi fechada e bate na porta dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Ele está batendo na porta do céu. E o Senhor responde: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim. Ele recusa a sua entrada. Então, o que a pessoa diz sobre isso? Mas, Senhor, como o Senhor pode dizer que não me conhece? O Senhor veio e passou a noite em minha casa quando eu estava a caminho de Jerusalém. Sentei-me para comer contigo na mesma mesa, e quando saiu pelas ruas e reuniu o povo e falou com eles, eu também estava lá e ouvi o Senhor falar. Isto é o que ele dirá. As pessoas de hoje em dia diriam: Senhor, fui batizado. Tenho feito muitas doações para a minha igreja. Eu era diácono, presbítero ou pastor. Eu era professor da escola dominical. Eles provavelmente vão chegar com algo assim para se defender. Mas é tudo a mesma coisa. O Senhor vai continuar respondendo: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim. A Bíblia nos diz que isso é o que vai acontecer. Por que disso? É porque, embora eles tenham comido com o Senhor na mesma mesa naquela hora e escutado as suas palavras, nenhuma mudança ocorreu em seus corações. Eles não tiveram a experiência de nascer de novo. Uma coisa que precisam entender é que, mais tarde, quando estiverem diante do Senhor, deverão ter verdadeira paz em seu coração. Suponha que estejam vagando por aqui e ali neste mundo e não consigam encontrar a verdadeira paz. Passam por aqui e ali em busca dessa paz. Algumas pessoas vão orar nas montanhas, outros vão para encontros de avivamento, após encontros de avivamento, alguns vão para vigílias de oração que duram a noite toda e outros vão aos encontros de oração matinais. Mas mesmo tendo feito todas essas coisas, o que adianta se não tiver a verdadeira paz em seu coração? Se não tiverem a verdadeira paz, se o seu coração continua vagando sem descanso, o Senhor não te conhecerá. As pessoas que o Senhor reconhecerá naquele momento são aquelas que têm a nova vida dentro de si. Devem ter a vida de Cristo, a vida do Senhor, no interior para que o Senhor os reconheça. A vida do Senhor, a vida da ressurreição do Senhor, deve estar dentro de uma pessoa. São apenas essas pessoas que o Senhor reconhecerá. E você? Você já teve uma experiência definitiva de ter recebido a vida do Senhor? Esta é a questão. É por isso que Jesus disse isso quando lhe perguntaram se haveria poucos que seriam salvos. A razão pela qual estou dizendo tudo isso é porque as pessoas podem ser enganadas. Uma vez que forem enganados acerca deste assunto, nunca conseguirão voltar atrás. Por ser um problema tão grande, é que estou dizendo tudo isso. O homem só pode viver uma vez. Só podem viver uma única vez. Esta oportunidade que temos de viver na carne neste mundo é extremamente importante. A vida não é apenas sobre as alegrias superficiais da carne, como comer, se divertir, se exibir e se gabar. Este é um tempo durante o qual devemos nos preparar para o futuro eterno. O homem não vive neste mundo para sempre. Então, este é o momento de nos preparar para o futuro eterno. Mas as pessoas não fazem os preparativos para o futuro eterno. Elas apenas vivem suas vidas para o seu próprio prazer e tendem a virar os seus corações inteiramente nessa direção.